E boa noite a todos, né? E nós vamos para começar, nós vamos fazer uma página de abertura de um livro do André Luiz. O meu é muito antigo, a capa está muito ruim já, mas Sinal Verde do André Luiz vai ser o capítulo de número 20, intitulado Obstáculos. E ele diz assim: diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguarda outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo, que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar a Deus. Muito bem. Boa noite a todos que estão chegando. Vamos agora, nesse instante, unir os nossos pensamentos, unir os nossos pensamentos em prece, rogando a Deus, ao nosso Pai, um Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, um Pai solícito, um Pai presente em todos os momentos da nossa vida. Rogamos e agradecemos também ao Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão maior, que sempre está conosco e que há mais de 2000 anos, quando aqui esteve, deixou pessoalmente grandes ensinamentos que são verdadeiros roteiros para nós seguirmos e alcançarmos a paz e a felicidade relativa que está destinada a todos nós. Rogamos aos nossos mentores, em especial ao da Casa, ao da Sociedade Espírita, da Sociedade Beneficente Espírita, e aos mentores também do Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. A gratidão por aqui estarmos e que essa paz que por ora sentimos possa, através dos nossos pensamentos, ir na direção daqueles que são motivos das nossas preocupações. Gratidão a Deus, aos bons espíritos e gratidão a todos. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos que estão chegando, boa noite a Leida, não sei se eu já vi todos, ao Alan, a Márcia, a Edilane, a Gisele. E o tema da nossa noite, ele é intitulado A Tempestade Acalmada. Essa passagem, ela foi narrada nos 3 evangelhos sinóticos, que nós vamos ler, mas nós vamos nos deter mais no Evangelho de Mateus e de Marcos. Então vamos lá, para aqueles que não lembram desta passagem, vamos proferir para a gente poder relembrar. Em Mateus, ela está no capítulo 8, versículo 18 e 23 a 27. E diz assim: ora, vendo Jesus a multidão em redor de si, mandou passar para outra margem do lago. E entrando ele no barco, acompanharam-no seus discípulos. Surgiu então, no mar, tão grande agitação, que as ondas cobriram o barco, mas Jesus dormia. Aproximando-se, os discípulos o acordaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que perecemos. Eles lhe disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande calmaria. E os homens se maravilharam, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em Marcos, está no capítulo 4, versículo 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, lhe disse:
passemos para o outro lado do lago. Deixando eles a multidão, levaram-no, assim como estava no barco, e estavam com eles outros barcos. E levantou-se grande turbilhão de vento, e as ondas caíram no barco de modo que já se enchia. E ele estava dormindo na popa, sobre o travesseiro. E eles o acordaram e lhes perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Tendo ele acordado, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, fica amordaçado. E cessou o vento e houve grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que sois tão medrosos? Como ainda não tendes confiança? E eles, cheios de medo, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Finalmente, em Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25, ele diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu e desabou um turbilhão de vento sobre o lago, e o barco se encheu e estavam em perigo. Aproximando, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Tendo ele acordado, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e houve calmaria. Então lhes perguntou: Onde está vossa fé, vossa confiança? Eles, aterrorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, afinal, que manda os ventos e a água, e eles lhes obedecem? Muito bem. Boa noite aos que estão chegando. A Cláudia Gal, a Celinha, a Jurema, a Sônia, Félix e a tantos outros que de repente eu já perdi. É o Marco Mota. Muito bem, gente. Nós vamos fazer algumas colocações. Eu deixei aí um mapa para vocês na página, logo em cima da página da SBE, tá até acima da nossa live, porque é de suma importância nós entendemos que as localizações geográficas são símbolos, elas são importantes, porque tanto as situações geográficas como os fenômenos da natureza, eles são utilizados como símbolos por nosso Senhor Jesus Cristo para nos ensinar, para passar para todos nós ensinamentos. Então foi por essa razão que eu botei aí para vocês um mapa e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da localização geográfica e ao longo da nossa conversa essa noite nós vamos ver como a localização geográfica, bem como os fenômenos da natureza, eles foram símbolos que foram utilizados por Jesus para passar seus ensinamentos. E essa noite estou tendo um grande presente, estou vendo aqui a presença do nosso querido João Gabriel. Há quanto tempo, né? E a Edith está aqui presente comigo no celular e está te mandando um beijo, porque ela te adora também. Que bom te ver, nós estamos muito felizes. Que coisa boa, viu? É com grande alegria. Então vamos lá, gente. Depois dessa alegria toda, vamos seguindo então. Eu deixei então um mapa para vocês e nós vamos ver que Jesus, ele se encontrava na Galileia. E ele estava indo, a partir do momento em que ele entrou no barco, né? Ele entrou no mar da Galileia, o lago de Tiberíades, é tudo a mesma coisa, tá? Só para vocês entenderem. Ele entra então, já no finalzinho da tarde, acreditamos que deveria ser por volta das 5 horas da tarde, ele está ali nas cercanias da Galileia, ele entra no mar da Galileia, dentro de um barco, com os seus discípulos, e ele vai na direção da Decápolis. Decápolis são exatamente 10 cidades, né? Decápolis significa, é uma palavra grega que significa 10 cidades. Os historiadores, eles não sabem dizer muito ao certo o nome dessas cidades, mas acredita-se que essas 10 cidades, elas basicamente predominavam a cultura grega, com exceção de uma tão somente, que é Escitópolis. Mas as cidades eram denominadas de Canata, Damasco, da capital da Síria, Dion,
o Escitópolis, que acreditava-se que estava mais voltado para o reino, para a organização de Israel. Gadara, que a gente, outro momento, com certeza nós vamos acabar falando da cura de um homem que sofria de um endemoniado, né? Essa passagem é denominada o endemoniado de Gadara. Gerasa, Hipos e Tabagá, eu não sei se é exatamente assim que se lê, Filadélfia, atual Amã, e finalmente Rafana. Mas esses nomes não se sabe muito ao certo se verdadeiramente eram essas cidades. Mas enfim, a gente apenas quer dizer que essas decápolis representavam 10 cidades que estavam também, que predominava a cultura grega. Então Jesus, e quando ele entra no barco com seus discípulos, ele vai se direcionar a uma cidade, a uma localização, a uma outra região, cujo o lugar era constituído, pelos dizeres de Amélia Rodrigues, era constituído por adversários dos judeus, pois que os seus habitantes, os habitantes daquela localidade, a grande maioria, que eram remanescentes de gregos, como a gente viu, né, que tinha toda uma influência da cultura grega, eles viviam de negócios de suínos, de porcos. E a gente sabe que os porcos, eles não tinham uma boa... não eram bem conceituados pelos judeus, tanto é que uma das proibições da lei judaica era comer carne de porco. Então, enfim, de qualquer forma, Jesus estava se encaminhando para Decápolis, numa terra, numa cultura completamente diferente, e cujos habitantes não eram muito simpatizantes dos judeus e vice-versa. Então Jesus estava se encaminhando para lá, para essa região de Decápolis, que eu deixei ali para vocês o mapinha, para vocês poderem se localizar. Muito bem. Era mais ou menos uma tarde, já era tarde, e se sabia que naquela região, na região ali do mar da Galileia, era comum acontecer tempestades repentinas, porque o lago ele era muito cercado, ele era cercado por montanhas, o que ainda é, né? E tudo isso favorecia o acúmulo e favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. E durante o verão, a temperatura do lago passa facilmente até para 30 graus, mais ou menos. Então fica fácil ali, acaba que se torna, no lago, ele acaba se tornando uma estufa, forma uma corrente de ar quente e, ao mesmo tempo que se forma ali naquele lago uma grande corrente de água, de ar quente, ela é cortada também, porque a gente sabe que o Mar da Galileia, ele faz parte, né? O que faz o Mar da Galileia é a nascente do Rio Jordão, é o Rio Jordão, que eu botei aí no mapinha para vocês, que o Rio Jordão corta a Palestina de norte a sul, e o Mar de Genezaré justamente faz parte dessas águas. E ele então, como esse mar ele fica entre as montanhas, vem então, lá de cima dessas montanhas, vem uma grande corrente de ar gelado. Então imagina, o lago está aquecido por aquela região ali e lá de cima das montanhas vem uma corrente de ar gelado. Então dizem que é comum ocorrer ali naquela região, devido a esse choque de correntes, esse choque térmico, forma-se grandes tempestades repentinas e que são violentas. E são tempestades significativas, tão significativas que diz os pesquisadores, os historiadores, que formam às vezes ondas de até 2 metros de altura. Então, em geral, como é ainda até hoje, os navegantes evitam navegar ali em determinadas horas e períodos, porque sabem que podem ocorrer as tempestades e aquele mar, que em geral é sempre muito calmo, que na verdade não é um mar, é um lago, uma água que é sempre muito calma,
Quando ocorre esse fenômeno dessas duas correntes de ar quente com ar frio e ocorrem as tempestades, ele se torna muito tumultuoso e fica difícil a navegação. E justamente naquele dia, nosso Senhor Jesus Cristo fala que ele entra no barco e ele diz para os seus discípulos que ele quer atravessar e quer ir para Decápolis. Nós temos que compreender que é claro que nosso Senhor Jesus Cristo não tomou essa decisão a esmo, porque nós temos que compreender que nosso Senhor Jesus Cristo, como nós temos notícias hoje com a doutrina dos Espíritos, nada mais é do que o governador espiritual do nosso planeta. Ele é um espírito crístico, é um espírito puro que já chegou a um estado crístico, ou seja, que colabora, que ajuda na administração do universo junto com o Pai. Então ele não é um espírito qualquer. Ele estava ali, justamente naquele instante, e a gente vai ver uma outra situação muito interessante, é que em plena tempestade, nosso Senhor Jesus Cristo estava lá no barquinho, e a gente vai ver que pela narração dos 3 evangelistas, nosso Senhor Jesus Cristo estava dormindo. Como alguém pode dormir no meio de uma tempestade? Né? Uma coisa tão violenta, no meio da chuva, da tempestade, do barco batendo para lá e para cá, e entrando água para tudo quanto é lado. Mas os 3 evangelistas, eles narram, pela primeira vez, há uma narrativa no Evangelho, a primeira e a única, que nosso Senhor Jesus Cristo dormia, e dormia em plena tempestade. Então, no meio da nossa conversa essa noite, nós vamos ver que isso também é um simbolismo que vai nos proporcionar um grandioso ensinamento. Vamos seguindo aqui. Deixa eu pular algumas coisas que eu já falei. Bom, o que nós queremos saber é que essa passagem da tempestade acalmada, ela é uma passagem evangélica que vai deixar, pelo menos, 2 enfoques fundamentais de conhecimentos para nós extrairmos na nossa conversa dessa noite. A primeira, a ação de Jesus sobre os elementos da natureza, porque os 3 evangelistas dizem que Jesus aplaca a tempestade. E, ao mesmo tempo, nós vamos falar sobre o valor da fé, porque nosso Senhor Jesus Cristo, pelos 3 evangelistas, questionou a eles aonde é que estava a fé deles em meio àquelas tempestades que eles estavam vivendo. Então, 2 enfoques fundamentais que nós vamos trabalhar essa noite. Um é a questão de Jesus ter aplacado a tempestade e a outra questão é o valor da fé. Bom, a primeira questão de Jesus ter aplacado a tempestade, nós vamos, sem sombra de dúvidas, nós vamos recorrer ao livro A Gênese e também obras póstumas, que vão estar tratando sobre esta questão dessa tempestade que foi aplacada. E lá então diz que a tempestade acalmada ou aplacada, como proferida por alguns estudiosos, e às vezes em algumas traduções se encontra dessa forma, diz lá, tanto nas obras de Kardec, que é mais um dos prodígios existentes do Evangelho. E que nós não podemos interpretar isso como milagres, até porque nós já sabemos que milagres não existem. Nós denominamos durante muito tempo na história da humanidade, tudo aquilo que o homem não compreendia, nós denominávamos como sendo milagres. Mas hoje nós sabemos que Deus não faria isso, porque para que ele teria que derrogar as suas leis? Então, aquilo que nós chamamos de milagres é uma parte das leis de Deus que muitas vezes a gente não conhece. E coube a doutrina dos Espíritos explicar muito desses fenômenos que foram intitulados ao longo da história da humanidade, quando o homem ainda não tinha evolução espiritual e intelectual suficiente, foram interpretados, foram denominados como milagres. Mas nós sabemos que são apenas fenômenos da natureza também,
e que fazem parte das leis de Deus. Bom, lá nas obras de Kardec diz o seguinte, que primeiro, a ação direta sobre Jesus sobre os fenômenos atmosféricos, repreendendo o vento, pode ter sido por ele mesmo, claro, nós sabemos que ele é um espírito crístico, ele por si só ele poderia aplacar aquela tempestade a hora que ele quisesse. Nós sabemos pelas obras de Emmanuel que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um dos governadores do planeta Terra e um dos arquitetos do planeta Terra, pois que foi entregue a nosso Senhor Jesus Cristo, na obra intitulada Caminho da Luz por Emmanuel, diz lá que foi entregue a nosso Senhor Jesus Cristo, o planeta Terra foi entregue uma bola incandescente e aí depois nosso Senhor Jesus Cristo transformou toda aquela bola de fogo nesse planeta lindo que nós moramos. Então é claro que Jesus ele tinha conhecimentos o suficiente para que, se ele quisesse, ele mesmo aplacar. Mas também nós sabemos que, por ele ser o governador espiritual, o governador do planeta Terra, ele também pode ter utilizado-se de intermediários, ou seja, dos espíritos que estão ligados aos fenômenos da natureza. De qualquer forma, o que a gente sabe mesmo, se foi por Jesus, e o que não seria nada impossível, ou se foi através do pedido dele que os seus intermediários atuassem nos fenômenos da natureza e modificassem toda aquela paisagem, o que nós sabemos é que milagre não é, faz parte das leis de Deus. E é isso que nós temos que entender. Então vamos lá. Vamos dizer que Jesus não fez esse trabalho ele pessoalmente, mas sim que ele delegou aos espíritos, a espíritos que estão responsáveis pelos fenômenos da natureza. E é aí que nós vamos recorrer à questão de número 538 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta assim à espiritualidade amiga: formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Resposta dos espíritos: que foram ou que o serão. Ou seja, podem ser espíritos que já tiveram aqui reencarnado ou podem ser espíritos que ainda reencarnarão futuramente. Mas eles são espíritos, eles não formam uma categoria à parte. São espíritos que ou já tiveram reencarnado na Terra ou que um dia já reencarnarão aqui. Então, nós vamos seguir o raciocínio porque está dizendo que realmente os espíritos podem interferir nos fenômenos da natureza. E na pergunta, então, 538, letra A, Kardec então continua esmiuçando um pouco mais essas questões para nós podermos entender. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? O quê? Ele queria saber se esses espíritos são espíritos de que ordem? Imperfeitos, bons ou espíritos puros? Enfim, Kardec está querendo saber um pouco mais que espírito é esse, qual a categoria, qual a ordem que ele ocupa. E aí os espíritos respondem: isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os homens como assim entre os espíritos como entre os homens. Então Kardec já deixou para a gente bem claro que os que são de uma hierarquia maior, que ele até agora não disse muita, não esmiuçou muito, mas os que são de uma hierarquia maior dão ordens para aqueles que são de uma hierarquia menor executarem a mudança dos fenômenos da natureza. E aí Kardec, ele continua querendo saber um pouquinho mais sobre isso, e na 539 ele pergunta assim para os espíritos: a produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito
ou muitos se reúnem formando grandes massas para reproduzi-los. Ele queria saber, um espírito só poderia dar conta daquilo tudo ou precisa de um monte para dar conta, por exemplo, de uma tempestade? O que no nosso caso aqui é uma tempestade. E a resposta é: reúnem-se em massa inumeráveis. Então, a gente já vê que para os fenômenos da natureza, não é tão somente um que vai estar trabalhando ali. Sabemos que há aqueles que comandam os fenômenos, que têm o conhecimento de causa, que sabem o que eles têm que fazer e quando tem que se fazer, e que são eles que vão ordenar aqueles de uma classe inferior para que executem o trabalho material. Mas, de qualquer forma, há uma hierarquia daquele que manda e daquele que faz. E, na verdade, são inúmeros espíritos que vão trabalhar. Muito bem, na 540, Kardec continua. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instinto ou irrefletido impulso. Ele está querendo saber sempre um pouco mais. E aí os espíritos respondem. Uns sim, outros não. Então a gente já vai vendo que uns têm conhecimento do livre-arbítrio, um tem o conhecimento da causa e efeito, e outros não, agem maquinalmente, por ordens. Então a gente está só esmiuçando. Ele continua, estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgais que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessário à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidades ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência dos seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. E é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pôde ou não pode apreender em seu conjunto. Então, sem entrarmos em particularidades, não falaremos desses espíritos que ainda não estão em pleno gozo do seu livre-arbítrio, não falaremos dessas consciências, mas o que nós vamos nos deter aqui essa noite é que há um conjunto de espíritos de pouca evolução, de pouca experiência, que ainda não gozam de pleno gozo do seu livre-arbítrio, não têm consciência do que estão fazendo, mas são ordenados por aqueles, então, que possuem consciência dos fenômenos e sabem quando e como os fenômenos da natureza devem se apresentar e em que região que eles devem se apresentar. Então, o nosso primeiro momento é, claro que Jesus, se ele quisesse, ele por si só, sozinho, ele poderia, mas ele poderia também, naquele instante, ter ordenado aos espíritos que são encarregados dessa tarefa, dos fenômenos climáticos da Terra, desses fenômenos de natureza climáticas da Terra, ele poderia ter ordenado alguns desses, para que esses fenômenos se desse naquele momento ali, e desse uma ordem para que acalme o mar, acalme a tempestade. Então, essas duas coisas a gente já equacionou e nós não vamos entrar mais a fundo. Mas, quem sabe, mais tarde, um dia eu conto para vocês quem são esses espíritos. Mas, por hora, a gente vai seguir, deixo vocês na curiosidade. O segundo ordem de ensinamentos que nós podemos tirar é a questão do valor da fé. Se a gente já entendeu que o fenômeno não faz parte de uma derrogação das leis de Deus, mas sim estão inseridos dentro da lei de Deus,
e a gente entendeu isso agora, o segundo grande ensinamento deixado nessa passagem é o valor da fé. E aí eu quero passar para vocês agora uma pergunta, um questionamento. O que é a fé para vocês? Isso é claro que eu não vou ter aqui a oportunidade nesse instante de ouvir as respostas de vocês. Mas perguntem para vocês o que é fé. A fé, em geral, é uma crença que nós nutrimos por um ser superior. No nosso caso, um ser superior, criador de todas as coisas, causa incausada de todas as coisas. E que, ao mesmo tempo, por nós acreditarmos nesse ser superior que criou todas as coisas do universo, com isso nós vamos desabrochando o nosso potencial de fé. Com isso nós vamos desabrochando, porque a fé ela vai sendo desenvolvida. A fé ela vai sendo desenvolvida. Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 25, ele fala assim: a fé é um sentimento que pode ser desenvolvido, ou seja, pode e é desenvolvido, utilizando a força da vontade, do conhecimento e das virtudes. Sendo assim, a alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Nós sabemos que a nossa fé, ela é calcada, ela é baseada na razão. Então, por isso que tudo a gente não sai chamando os fenômenos da natureza por milagres, mas nós hoje já compreendemos pela nossa fé raciocinada que tudo está dentro da lei de Deus, tem uma causa, que por ora nós podemos não compreender, mas que tem uma causa divina por trás daquilo tudo, que está dentro das leis de Deus. Não, o milagre não existe porque seria derrogar as leis de Deus. E para que Deus precisaria derrogar as suas leis? De forma alguma. Então a fé é essa crença que nós temos num ser superior, aquele que criou todas as coisas. E se nós acreditamos em algo que nós não podemos ver, que é esse ser que criou todas essas coisas, mas que nós já podemos compreender, é claro que a fé, ela então nos leva para o atemporal. Então, ao mesmo tempo que nós acreditamos num poder superior, ao mesmo tempo esta crença num ser superior nos leva também para o atemporal, para valores que a traça e o ferrugem não corrompem. E aí que eu volto novamente a fazer um questionamento, levar o questionamento para vocês. O que é fé para nós? E como anda a nossa fé? A nossa fé, ela tem nos levado para o atemporal? Porque se ela tem nos levado para o atemporal, a nossa fé ela está fortalecida, ela está direcionada. Ela não vai ser uma fé tão vacilante ou não deve ser uma fé vacilante. A partir do momento em que a fé me leva para o atemporal, eu passo a sentir Deus dentro de mim e eu passo a sentir a misericórdia de Deus e a providência divina. O que é a providência divina? É a solicitude do Pai para com as suas criaturas. Então, se nós compreendemos e sentimos isso dentro de nós, nós sabemos que não há problema no mundo que nós venhamos a passar ou que estejamos passando que o Pai não tenha uma solução. Portanto, a gente pode ficar tranquilo, porque não há problema nenhum que nós estamos enfrentando ou que possamos vir a enfrentar no futuro que o Pai não tenha uma solução para nenhum de nós. Então, isso já é. Muito bem. Os mares estavam... Aquele mar estava tempestuoso, perigoso naquele dia. E é claro que a gente sabe que Jesus ele estava deixando ali para a gente um grande ensinamento para todos nós. E é interessante, Jesus dormia. Nenhuma passagem do Evangelho, a não ser essa, fala que Jesus
estava dormindo. Nós não encontramos mais nenhum outro lugar no Evangelho que cita Jesus dormia. Não, essa é a única passagem que cita que Jesus dormia. Para quê? Para mostrar justamente para nós tudo isso. Fica tranquilo, pode dormir. Essa tempestade, Deus está sabendo sobre ela. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele está em todos os lugares. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus esteja ciente. Ele sabe dessa tempestade. E mais, se Deus está em todos os lugares, Ele está dentro e fora de nós. Ele está dentro de você. Ele sabe que nesse instante você está no meio dessa tempestade. Então, olha, pode dormir, pode ficar tranquilo. Por quê? Faz a tua parte. Por quê? Porque Deus está ali. Basta você apelar para Ele naquele instante. Ele está ali. Basta você se ligar ao Pai. Eu penso, mas a gente tem que apelar ao Pai. Não, Ele já sabe que você está ali. Eu digo que quando a gente fala de apelar, é porque a gente precisa desse momento para a gente se conectar um pouco mais em Deus. Porque Deus já está conectado conosco 24 horas. Quando nós fazemos uma prece para Deus, não é para Deus se conectar com a gente, mas é para a gente se conectar com Deus. Porque a dificuldade é nossa. Então, esse fenômeno dessa tempestade em que Jesus dormia, ele dormia para mostrar para a gente a onipresença, a onisciência do Pai, para mostrar a sua solicitude, a sua providência divina, que basta, nos momentos de dificuldade, nós apenas nos conectarmos com Ele, porque Ele já está com a gente. Ele saberá o que fazer no momento das nossas tormentas. O mar estava tempestuoso e diz um ditado assim: mares calmos não fazem bons marinheiros. Mares calmos não fazem bons marinheiros. E é aí que agora, com essa frase e com essa reflexão, que eu vou entrar nos simbolismos dessa passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus pede para que todos entrem no barco. Um barco que naquele instante estava sendo conduzido. Conduzido por quem? Acima de tudo, estava sendo conduzido por ele, sem dúvida nenhuma. Diz os estudiosos que o barco, ele representa o nosso corpo físico. O condutor desse barco somos nós, os espíritos imortais. O mar agitado, ele representa a nossa vida atual, a nossa encarnação. E aqueles ventos que sopram são aquelas atribulações que nós sofremos na vida, nas quais nós chamamos de provas e de expiações. Mas entenda, nós estamos num barco, que é o corpo físico. Nós somos o condutor desse corpo, somos os responsáveis por eles. Estamos no mar da vida. Esse mar da vida, ora está calmo. Esse mar da vida, ora está repleto de tempestades. Mas nesse barco, lembre-se sempre, tem Jesus, que é o divino comandante desse barco. Bom, vamos falar um pouco de provas e de expiações. Nós estamos no mar da vida. Nós estamos com o nosso barquinho, com esse corpo físico que é o nosso barco. Nós estamos imersos, melhor dizendo, né, o correto, no mar da vida. E esse mar da vida, ele tem muitas tribulações, tem tempestades, tem tsunamis, tem ventos, tem raios. E nós sabemos que no mar da vida, nós teremos aqui, nesse planeta de provas e expiações que estamos mergulhados, nós teremos que passar por provas e expiações. Foi aí que eu fui buscar em Emmanuel, no seu livro O Consolador, pergunta de número 246, na qual Emmanuel perguntado a Emmanuel, qual a diferença entre provas e expiações? E aí Emmanuel responde, a prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete o crime. E aí Emmanuel continua na 247, é perguntado a ele, a lei da prova e da expiação é inflexível? E aí Emmanuel responde,
Os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com o surgenes, né? Com a misericórdia, né? A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do Espírito encarnado, pode dispensar na lei, em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre as multidões de pecados. Estamos todos mergulhados nesse mar da vida. Esse mar é o planeta de provas e expiações porque precisamos passar. Então, ora passamos provas, ora passamos expiações. O que são provas? São desafios que são colocados na nossa vida para nos testar, para ver se a gente já consegue nota suficiente e seguir avante com tantas outras provas tão necessárias que vão fazer com que evoluamos, que vão nos promovendo a nossa evolução espiritual e a nossa evolução também, a nossa maturidade emocional. Então, as provas têm por finalidade promover a criatura. Mas quando o Emmanuel coloca ali a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime, muitas pessoas acham ou interpretam esse momento como sendo a expiação uma pena que Deus nos impõe. Mas, na verdade, essa pena imposta não é imposta por Deus, é imposta por nós mesmos. Mas aí pergunta-se assim, como? É fácil. Quando nós não agimos pelo livre-arbítrio, se eu decido, na luta da minha vida, plantar espinhos, o que eu fatalmente vou colher da vida? Espinhos. Então, essa pena imposta, ela diz respeito ao mau uso do livre-arbítrio. Aquele que plantou durante um determinado período de tempo espinhos, ele vai colher espinhos. Então, a expiação nada mais representa do que o mau uso do livre-arbítrio, uma escolha infeliz, na qual eu terei que responder. Mas como a gente vê ali, é perguntado a Emmanuel se a prova de expiação é inflexível. Claro que não. Assim como nas leis humanas há atenuantes, nas leis divinas também, elas são todas permeadas pela misericórdia. Então é claro que durante mesmo uma prova e expiação, se nós estamos nos empenhando ao máximo, é claro que nós teremos os atenuantes na nossa vida. Então, nesse barco da nossa existência, que nós recebemos, esse barco que é esse corpo físico e que é conduzido por nós, nessa nossa existência física, ela ora será de mar calmo, mar tranquilo, e ora ela terá tempestade. Mas nós não podemos esquecer que neste barco, Jesus é o divino condutor, é o divino comandante. É o divino condutor e o divino comandante, que está sempre conosco e que quando o nosso mar está agitado, basta nós potencializarmos a nossa fé através da oração, solicitando a Jesus forças, fé e coragem para passar pelos turbilhões, pelos problemas da nossa vida. É interessante, como eu disse para vocês, alegoricamente, como eu disse, tem muitos simbolismos, tanto as situações geográficas quanto os fenômenos da natureza foram símbolos utilizados por Jesus, que a gente agora já está conseguindo interpretar, que são utilizados para passar para nós conhecimentos, deixar para todos nós ensinamentos e imortalizar, porque toda vez que a gente usa de uma linguagem de figura, fica fácil a gente gravar isso na nossa mente, levar para frente, para posteriormente, quanto mais amadurecidos, nós podermos fazer a devida interpretação. Qual era o destino desse barco? O destino era Decápolis, que era uma cidade, era uma outra localidade, um outro país, que estava sob o governo dos gregos, uma cultura completamente diferente. E que entre os judeus e os gregos, naquela região ali, havia uma certa aversão entre eles. E o barco, justamente, ele saía da Galileia e se conduzia aonde? Conduzia para essa região onde haviam adversários,
onde haviam pessoas cujos judeus antipatizávamos. Qual a lição que nós podemos aprender com essa trajetória de Jesus? Que no mar da nossa vida, muitas vezes nós vamos ser direcionados a convivermos com pessoas que são diferentes, nas quais nós não sentimos antipatias, ou que são verdadeiros adversários, para quê? Para nós aprendermos a amar, para nós aprendermos a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então Jesus não se encaminhava para aquela direção nessa passagem por um acaso, mas mostrando que é hora de nós quebrarmos preconceitos, é hora de nós quebrarmos as animosidades que ainda existem dentro de nós e começarmos a permearmos a nossa vida de amor, de perdão. Se convivemos com pessoas difíceis, não é por um acaso. Não é por um acaso. Como eu disse para vocês, quando Jesus entrou naquele barco, ele dormiu, ele não dormiu sem conhecimento de causa. Ele sabia de tudo o que ia acontecer naquela trajetória. E ele estava ensinando para a gente também que a nossa vida é permeada de altos e baixos e que é preciso que venhamos a fortalecer a nossa fé. E que, ao mesmo tempo, é preciso compreendermos que aquilo que se encontra no nosso caminho ou para onde a vida da gente nos direciona, é para lá que nós precisamos, porque é lá que está os ensinamentos todos que precisamos aprender. É lá que está todas as dificuldades que precisamos superar. Então, aqueles que nós convivemos que são difíceis não foram colocados no nosso caminho por um acaso. Não foram colocados por acaso. Foi colocado por um conhecimento de causa e efeito. Todos aqueles estavam ali. Um último fato que eu quero deixar para vocês aqui essa noite, de simbolismos também, e que foi narrado só no Evangelho de Marcos, é que Marcos dizia que naquela trajetória que eles estavam fazendo, haviam com eles outros barquinhos. Olha que interessante, ele quer dizer que naquela travessia espiritual, né, naquele momento haviam outras pessoas que também precisavam passar por ali, tinham provas e expiações semelhantes. E na nossa vida é assim. Temos outros barquinhos caminhando conosco no mar da vida e que passam por situações semelhantes. Então nós não somos os únicos a passar por provas e expiações. E também nos mostrando a importância de sermos solidários, principalmente nesse momento. Não podemos ter preocupação só com o nosso barquinho, nós que ainda somos tão individualistas, não, nós não andamos por esse mar da vida solitários, e essa lição é para nos mostrar que precisamos ser solidários, principalmente em meio às tempestades da vida. E quem será, agora eu faço a pergunta para vocês, que está perto do círculo de vida de vocês, do contato de vocês, que nesse instante está passando por uma tempestade? Porque, em verdade, a Terra, o planeta Terra, nesse instante, passa por uma grande tempestade chamada pandemia, provocada por um vírus pequenininho, o coronavírus, mas que está fazendo aí uma verdadeira transformação de hábitos, de pensamentos no planeta Terra. Não vou dizer que para todos, há consciências ainda muito refratárias aos ensinamentos, há consciências muito refratárias a mudanças, mas quantos de nós já nos beneficiamos dessas mudanças que o coronavírus vem nos ensinar? Nós estamos nesse barco, nesse grande planeta Terra. Estamos agora em meio a uma tempestade. O que será mais que nós podemos aprender com o Covid? O que será mais que nós podemos extrair desses ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo? Estamos atravessando para o outro lado. Qual a travessia do nosso barquinho? Para onde nós estamos indo? Jesus sempre, não importa para onde nós estamos indo, mas Jesus sempre preside nossas ações. Principalmente se nós estamos voltados para o bem, principalmente se nós estamos procurando ser seus trabalhadores. Ocorre grande tempestade, diz lá a passagem, sem dúvida nenhuma. Mas lembre-se, Jesus dormia tranquilo porque ele sabe, ele acredita no Pai e sabe que tudo passa.
As tempestades das nossas vidas vão passar. Os mares que ora estão calmos, passam, vêm as tempestades. Mas depois das tempestades, a tempestade também vai passar e o mar vai ficar calmo novamente. Então Jesus dormia para mostrar para a gente que nós precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos largar mais de sermos tão controladores e nos entregarmos àquilo que o Pai deseja de nós. Estamos passando por provas e expiações? Deus sabe. Deus já sabia antes de nós sabermos que íamos passar por provas e expiações. E Deus já preparou todo o caminho para que pudéssemos passarmos bem pelas nossas provas e expiações e sermos vitoriosos. E naquele instante, quando então desperta o Mestre Jesus, nós lembramos que nós é que precisamos nesse instante nos despertar para termos uma consciência menos individualista, despertar um Jesus, mas que essa tempestade agora possa nos despertar, para que possamos ser mais altruístas, termos mais amor pelo próximo, termos mais compreensão, sermos mais solidários às dores ao nosso redor e verdadeiramente nos respeitarmos mais e mais. E vamos ver aqui, finalmente estamos chegando ao final da nossa passagem, né? E eu vou ler uma passagem de Emmanuel do livro Caminho, Verdade e Vida, que diz assim: na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E os outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Vou repetir a lição de Emmanuel. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, porque sempre quando a gente está em dor, a gente roga a Deus, roga a Jesus. E o socorro vem sempre, mas lembre-se, amigos, vem sempre, mas não às vezes da forma tal e qual nós pedimos. Mas ele vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Qual a indagação? A mesma indagação que Jesus fez aos seus discípulos depois que ele aplacou a tempestade. Ele perguntou: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão na nossa vida, porque ainda estamos num planeta de provas e expiações. Ora os nossos mares estarão calmos, ora os nossos mares estarão repletos de tempestades e raios. E aí, até quando nós teremos essas tempestades? Até quando, como diz Emmanuel, nós aprendermos a nos dominarmos, a nos educarmos e a nos vencer com serenidade através das lições recebidas por nosso Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, finalmente, nós vimos antes, bons mares não fazem bons marinheiros. É verdade. O que faz com que a pessoa possa se fortalecer é passar pelas provas e expiações da vida com fé, com resignação, com aceitação e com coragem, para que mais tarde possamos ter o mar tranquilo, porque sempre depois da tempestade virá a bonança. Então, amigos, era os ensinamentos que eu gostaria de ter, que eu dividi com vocês essa noite, e que possamos lembrar sempre que depois da tempestade vem a bonança, e lembrarmos sempre que Jesus está sempre conosco nesse mar da vida, nos ajudando para nós conduzirmos o nosso barquinho pelo mar da vida. Basta que nós possamos abrir o nosso coração para deixar penetrar os seus ensinamentos e vivê-los. Obrigados a todos, uma noite de paz e luz, e vamos à nossa prece final.
Senhor Deus, nesse mar da vida, nós te agradecemos as horas de calmaria, que é as horas que podemos fazer as nossas reflexões e nos prepararmos para as horas de tempestades, as quais também nós te agradecemos, porque sabemos que elas representam provas e expiações que irão nos promover, que irão nos tornar espíritos mais fortalecidos, mais evoluídos, mais amorosos, mais misericordiosos, mais resignados, mais dóceis, Senhor. Porque no futuro nós também poderemos ser um espírito crístico. E esta é a beleza da vida. É sabermos que se por ora ainda somos espíritos imperfeitos, mas um dia nós também poderemos ajudar a aplacar tantas outras tempestades na nossa vida. E que mesmo com um potencial menor, nós poderemos pelo menos ajudar aqueles que estão no mar da vida a passarem pelas suas tempestades de forma mais confiante, com mais fé, com mais amor, com mais crença, com mais confiança. Gratidão, Senhor, por tudo e que essa paz e esse amor fique conosco hoje, agora e sempre. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade dessa noite. Um forte abraço para todos. Até a próxima.